Glória a Deus, podemos assentar em nome do Rei Jesus Cristo. Aleluia. Semana passada nós falamos sobre sacrifício e hoje nós vamos retornar a este assunto, porque foi um assunto extremamente abrangente. Eu falei, acredito que pouco sobre esse assunto. Eu quero voltar nesse assunto novamente e falar hoje sobre o poder de uma vida sacrificada. Semana passada nós falamos sobre o tema compreendendo o poder do sacrifício. Hoje nós vamos falar do poder de uma vida sacrificada. Para isso nós vamos ler Êxodo capítulo... deixa eu achar aqui no meu aqui primeiro, que é para não fazer a Mari ficar doida ali. Espera aí. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui para você não se perder aí, tá, Mari? Aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 1, verso 9. Êxodo capítulo 1, verso 9. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 12 e vamos tratar desse assunto esta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Ele disse ao seu povo, no caso Faraó: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo a guerra, eles se ajuntem com os inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades e celeiros de Pitom e Ramsés. Verso 12: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E você diz amém. Quando eu estava internado lá no hospital, eu observei o trabalho das enfermeiras e uma delas estava com uma borrachinha de soro. Quantos aqui conhecem borracha de soro? Quantos aqui usaram isso no hospital já? Pelo menos eu não estou sozinho. E vinha, né, e amarrava aquele negócio e fazia a injeção na veia. Ao mesmo passo que eu estava vendo elas fazerem aquilo, eu me lembrei que quando a gente está em casa e precisa fazer uma fisioterapia, e às vezes você não tem condição de ir até a academia, isso hoje é a mesma borracha de soro. Você segura lá no pé e começa a fazer assim, aí você fortalece o bíceps. Você colocar lá pertinho da perna, se fizer assim, você também faz um fortalecimentozinho com a perna. Enfim, há vários exercícios que podem ser feitos com a borracha de soro, tanto quanto ela é utilizada na medicina. Mas uma coisa é certa ao observar esse movimento: para que ela possa ser útil, tem que esticar. Fala para o teu irmão, tem que esticar. E na vida, muitas vezes nós passamos por processos que nos tiram do estado original, porque é o que acontece com a borracha de soro. Ela no seu estado original talvez não nos sirva para exatamente nada, mas a partir do momento que nós vamos utilizar e a gente precisa esticar, a gente vai observar que ela vai sair do seu estado natural e passar por uma transformação. Há uma tensão gerada nela. Ela está saindo do seu estado original e ela começa a ser utilizada a partir daí para diversas coisas, porque ela sai do seu estado original e é levada para um lugar onde ela vai ser mais útil. E na vida acontece a mesma coisa com a gente. Quando Deus quer nos tornar úteis, quando Deus quer usar a nossa vida, quando Deus quer trabalhar através da nossa vida ou em áreas da nossa vida, Ele precisa tirar a gente da zona de conforto. Precisa tirar a gente do nosso estado original. Precisa tirar a gente desse lugar onde nós não queremos sair. O povo de Israel estava lá no Egito.
servindo a Faraó por aproximadamente 420, 430 anos. Até que Moisés colocou os pés naquele lugar e anunciou a partida dos filhos de Israel tempos depois. O rei do Egito teve a percepção de que aquele povo estava se multiplicando naquela terra. E qual foi a ideia dele? Vamos afligir eles. Vamos colocar mais trabalho sobre eles. Vamos fazer eles trabalhar o dobro. Vamos fazer esse povo trabalhar, porque se a gente fizer o povo trabalhar, não vamos correr o risco de algum momento, se vir uma guerra, eles se levantarem contra nós, e nem muito menos esse povo sair e fugir desse lugar. A ideia de Faraó é o seguinte: vamos colocar mais peso neles, vamos levar eles para uma vida de sacrifício, porque quando a gente empurrar eles para essa vida de sacrifício, nós iremos fazer com que esse povo fique debaixo do nosso domínio. O problema é que não foi desse jeito. Porque o texto que nós lemos, ele diz o seguinte, que quanto mais, no verso 12, na primeira parte, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhava. Ou seja, quanto mais trabalho eles davam para aquele povo, tira eles da zona de conforto, tira eles do estado natural, e eles começaram a se tornar extremamente produtivos. É disso que o texto está falando. É isso que o texto está nos mostrando. Colocou sobre aquelas pessoas feitores, gente para poder gerenciar as tarefas. Eles começaram a cobrar Israel para trabalhar muito mais. O que eles não imaginavam é que o excesso de trabalho naquele momento na vida daquele povo tirou, eu repito, eles da zona de conforto. Eles se tornaram muito mais produtivos do que eles estavam vivendo na zona de conforto. E é exatamente isso que acontece com a nossa vida, gente. Deus precisa nos levar a atingir altos níveis de paciência, altos níveis de sabedoria. Precisamos atingir altos níveis de conhecimento. Precisamos, como diz a palavra, ser colocados no velador para podermos ser vistos pelos homens. E não apenas isso, como somos luz no mundo, como disse Jesus, precisamos iluminar áreas maiores do lugar e no meio das pessoas que nós vivemos. E como Deus vai fazer isso na nossa vida? Fala para o teu irmão: nos levando para uma vida de sacrifício. É assim que funciona. Nos levando para uma vida de sacrifício. Tudo que nós quisermos aprimorar na vida, é necessário um sacrifício. É necessário um sacrifício. A função do sacrifício é liberar poder e crescimento. Quando você vive uma vida sacrificada, áreas da sua vida começam a ser transformadas. E eu quero aqui esta noite falar um pouquinho sobre esse assunto e trabalhar sobre esse tema, o poder de uma vida sacrificada. E antes de entrar diretamente nesse tema, eu quero primeiro explicar algo importante para você. Não podemos confundir provação com condenação. Olha o que a Bíblia diz na carta de Pedro, de 1 Pedro, no capítulo 4, nos versos de 14 a 17. Pedro diz assim, ó: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O que Pedro está dizendo? Quando as pessoas começarem a te perseguir, quando elas começarem a falar de você, quando as pessoas começarem a imputar a você mentiras, e você está andando no caminho de Cristo, ele diz: sois bem-aventurados, você está com sucesso, porque uma das maiores provas da habitação do Espírito Santo na vida do crente é a provação. Você pode falar isso para o teu irmão? Uma das maiores provas da presença do Espírito Santo em nossa vida é a provação. Porque vale lembrar que foi esse mesmo Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado, em algumas traduções, para ser provado. Ele sempre está conosco no momento da provação. Agora olha o que Pedro vai continuar dizendo aí. Ele diz assim no verso 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor,
como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? O que Pedro está dizendo? Que esse sofrimento que nós haveremos de passar, precisa ser sofrimento por conta de fazermos o que é certo. E diz, não sofra como um malfeitor, ou seja, alguém que está fazendo algo errado. Não sofra por causa dos seus erros, não sofra por causa dos seus pecados, não sofra por causa das coisas erradas que você está fazendo, porque você está assassinando, ou porque você está roubando. Ele diz, não sofra por causa disso. Isso não é motivo para você sofrer em nome de Cristo. Você vai sofrer porque isso se chama condenação e consequência. Agora a aprovação é quando você decide andar certo e fazer o que é certo na presença de Deus. Isso te leva à aprovação. Então vida sacrificada não tem nada a ver com vida de pecado. Vida sacrificada tem a ver com o preço que a gente decide pagar para viver conforme a vontade de Deus. É esse assunto que eu quero tratar com você nesse lugar esta noite. O que uma vida sacrificada pode mudar? Quando eu decido sacrificar a minha vida, o que pode mudar, pastor? O que o sacrifício na vida pode transformar? Primeiro, ele pode transformar o destino de qualquer relacionamento. Gálatas capítulo 6, verso de número 2, o apóstolo Paulo escrevendo, a igreja da Galácia diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Existem pessoas no nosso convívio, em nosso relacionamento, que são mais fracas do que nós. Eu vou repetir isso para você de novo. Existem pessoas no nosso convívio, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento profissional, seja no relacionamento ministerial, seja na caminhada da nossa fé, seja na família. Existem pessoas mais fracas do que eu e você. Essas pessoas, elas existem justamente porque Deus criou pessoas mais fortes. Agora, o fato de eu ser mais forte deveria me levar a ajudar aquele que é mais fraco dentro do relacionamento. O grande problema da vida é que quando nós crescemos, nós esquecemos de onde saímos. Esse é o grande problema em qualquer área da vida, seja no casamento, na vida profissional, na vida ministerial, qualquer área da vida, gente. As pessoas crescem e esquecem de onde elas saíram. Na Bíblia é claro que Deus criou pessoas fortes e pessoas fracas. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, tem um texto, no verso 1 e 2, eu carrego um texto para a minha vida. Olha o que esse texto diz, Romanos 15, verso 1 e verso 2. Olha o que Paulo diz aí. Ele diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos julgar os outros. Fala para o teu irmão, não. Ele diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos, e quando você faz isso, não agradando a nós mesmos. Agora escute isso. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. A função dos fortes, ele utiliza a palavra suporte aqui, que é como aqueles bagageiros de carro antigo, porque hoje é difícil a gente ver esse negócio, né, Dom? Não tem mais, né? Parece que só vem de fábrica aquele negocinho em cima de um, o outro não tem. O que acontece? Aqueles bagageiros na época do meu pai, que tinha um Opala, colocava o bagageiro e colocava outra casa em cima do carro para a gente poder ir passear. A função daqueles que é forte é servir de bagageiro para aqueles que são fracos. E aqui eu volto no texto de Paulo na carta aos Gálatas: levai as cargas uns dos outros. Nós temos que aprender, gente,
que dentro de um relacionamento, quando eu decido me sacrificar por outra pessoa, porque vai ser um sacrifício, eu posso transformar relacionamentos. Quantas pessoas já fizeram sacrifício pelo casamento e salvaram o casamento? Quantas pessoas já fizeram sacrifício pelo ministério e salvaram o ministério? Quantas pessoas já fizeram sacrifício pela empresa, pela administração e salvaram isso? Porque uma vida sacrificada tem o poder de transformar relacionamentos. Mas você não pode mudar aquilo que não está disposto a se sacrificar. E esse é o grande problema da nossa vida. Nós achamos que as fraquezas dos outros são uma oportunidade para exercermos o nosso julgamento, para exercermos a nossa própria justiça. Agora deixa eu te contar uma coisa que talvez você não tenha prestado atenção. Talvez realmente você não tenha uma mulher que seja uma boa dona de casa, mas ela é honesta. Pensa numa mulher que você não ouve isso aqui da vida dela. Uma pessoa íntegra, uma pessoa que trabalha fora, uma pessoa que faz uma série de coisas para poder te ajudar. Talvez ela não seja aquela dona de casa que você sonhou na vida, mas você não encontrou uma pessoa com a honestidade que ela tem. Às vezes a gente tem no nosso convívio uma pessoa que trabalha conosco, um funcionário mesmo da sua empresa, e esse funcionário realmente, talvez ele não tenha as mesmas habilidades daquele outro, mas pensa num cara comprometido, honesto, nunca chega atrasado, o cara é fiel, sempre está ali. O dia que você fala assim, eu estou precisando de gente para trabalhar no feriado, ele vai lá, levanta a mão, eu estou aqui. Ele não tem as habilidades de muitos, mas tem a integridade de poucos. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o fato de uma pessoa não ter as mesmas habilidades, não ter a mesma disposição, talvez não ter o mesmo dom que você tem, não significa que essa pessoa não serve para a sua vida. E muitas dessas pessoas precisam da única coisa que pode transformar a vida. Pessoas dispostas a carregar no ombro. Eu não conheço nenhum tipo de relacionamento que foi transformado que alguém não decidiu pagar um preço. Quantos já pagaram um preço por relacionamentos aqui? Quando você decide, tudo muda. Quando você joga a crítica para fora da sua vida e decide ajudar alguém, essa pessoa é transformada e você é transformado. Há uma frase de Mike Murdock que eu nunca esqueço. Ele disse que quando houver uma área da sua vida ou alguém na sua vida que você não puder transformar, sinta-se desafiado a mudar a si mesmo. Tem coisa que você não vai mudar. Há coisas que nós não vamos transformar. Nós precisamos estar dispostos a nos sacrificar por pessoas. A nos sacrificar por aquilo que a gente acredita, a nos sacrificar por aquilo que nós nos empenhamos. Porque uma vida sacrificada transforma relacionamentos. Esteja disposto a se sacrificar. Esteja disposto a pagar o preço. Fala para o teu irmão, esteja disposto a pagar o preço. O que uma vida sacrificada pode fazer em segundo, uma vida sacrificada também pode mudar o destino profissional de alguém. Uma vida sacrificada pode mudar o destino profissional de alguém. O apóstolo Paulo estava defendendo, e volta e meia nas cartas você vai ver isso, Paulo defendendo o seu apostolado em virtude daquilo que aqueles outros que se levantaram como apóstolos diziam, nós também somos apóstolos. Ele estava defendendo o seu ministério, como outras pessoas estavam falando que também eram ministros, e em algumas dessas cartas ele respondeu a isso. Agora veja o que nós vamos ler em 2 Coríntios, no capítulo 11, os versos de 23 a 28. Paulo está falando sobre a defesa do seu trabalho, do seu ministério. Então Paulo diz assim, ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda, diz ele, muito mais, em trabalhos, muito mais em prisões, fico mais preso do que eles. Em açoites sem medida, apanhei muito mais do que eles. Em perigos de morte, nem se fala. Muitas vezes, depois ele segue dizendo, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, 39 chicotadas. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado em naufrágio. 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, ou seja, perdido no mar. Verso 26, em jornadas muitas vezes, em perigos
em perigos de rio, em perigos de salteadores, correndo risco de ser assaltado, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos entre cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo com os falsos irmãos, porque eles existiam desde aquela época, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, o que há de pesar sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. O que Paulo está dizendo? Gente, eu trabalhei barbaridade. Ele estava dizendo o seguinte: se vocês quiserem provar alguma coisa, eu trabalho tanto que eu trabalhei. E eu acho engraçado que quando as pessoas elas querem mostrar para os outros algum valor que elas têm, elas querem falar às vezes daquilo que elas vão fazer. Mas é preciso ser conhecido por aquilo que estamos fazendo. Nós precisamos aprender isso. As marcas de alguém que um dia sacrificou a vida, ela está na jornada e no caminho por onde essa pessoa pisou. É uma vida sacrificada, é uma vida de dificuldades, é uma vida de lutas, é uma vida de problemas. Pessoas que se sacrificam na vida profissional, elas vão a lugares que outros não vão. Pessoas que se sacrificam no relacionamento, eu repito, eles podem ter sucesso no relacionamento, qualquer área da vida, nesse caso profissionalmente. Tem gente que quer crescer profissionalmente, mas não quer sair da zona de conforto. Não há crescimento onde não há sacrifício. Você tem que estar disposto. Quer mudar profissionalmente? Paga um preço, vá para uma faculdade. Quer mudar profissionalmente? Encontre um meio, passe a estudar. O irmão falou para mim assim: pastor, eu preciso estudar, mas eu não tenho tempo. Eu falei: o que você está fazendo da meia-noite às 6? Caso você não perceba, existem pessoas que enquanto você está dormindo, porque você acredita que é melhor dormir do que estudar, elas estão passando às vezes parte da noite fazendo aquilo que você e eu às vezes não queremos fazer. E em pouco tempo encontramos essas pessoas em lugares onde nós gostaríamos de estar. A profissão muda quando o profissional muda. A profissão muda quando a gente decide fazer mais, quando a gente decide trabalhar mais. E só existe uma coisa incontestável na nossa vida, e não são palavras, são obras. Isso ninguém contesta. O que você faz não pode ser desmentido. Só pode ser desmentido aquilo que você diz. Quer mudar a vida profissional? Se sacrifique. Pague o preço. Fala para o teu irmão: paga o preço. Fala: quer melhorar a vida financeira? Fala para o teu irmão: paga o preço, irmão. Pede para alguém que já está formado aqui para contar a saga da formação. Trabalhava das 7 da manhã até as 5h18 da tarde. Ia para casa, quando dava tempo, tomava o banho. Tinha outros que trabalhavam até 6 horas, que é o horário do comércio fechar. Ia para casa, tomava um banho, trocava de roupa, montava no ônibus, São José do Rio Preto, que talvez outra cidade. Ficava lá até 11 horas da noite, pegava esse ônibus, voltava para casa de novo. Chegava em casa, tinha prova para fazer, não dá tempo de estudar de dia. Ficavam da meia-noite até as 2 da manhã, 3 da manhã estudando. Até o dia que o diploma os coroou. Pela preguiça? Não, pelo sacrifício. Pelo sacrifício. Quer melhorar a tua vida? Paga o preço. Começa a fazer aquilo que ninguém faz. Começa a fazer de um jeito que ninguém faz. Quando você faz isso, isso muda tudo na vida profissional. Para a gente encerrar, que eu não vou gastar muito tempo hoje, o que uma vida sacrificada faz? Obviamente, realiza sonhos. Não tem como. Sabe o que eu gosto de José? José viu o sonho que Deus deu para ele ser realizado. Porém, é preciso compreender o que foi que ele disse para concretizar que Deus estava com ele. Em Gênesis, no capítulo 45, verso 7 e o verso 8, me chama a atenção o momento que ele encontrou os irmãos dele. Esses mesmos que jogaram ele na cisterna, depois venderam ele como escravo e afastaram ele do pai dele. Ele encontrou os irmãos dele. Depois de ter passado um período que ele ficou longe dos irmãos, ele encontra os irmãos. Olha o que ele diz em Gênesis 45, verso 7 a seguir.
Eis assim para os irmãos: Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, traduzindo, tem mais força do que ele, o Senhor de toda a sua, e Senhor de toda a sua casa, e como governador da terra do Egito. Agora presta atenção nisso aqui. Deus me enviou adiante de vós. Presta atenção nisso aqui. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. O que ele estava falando? Que foi Deus que permitiu que ele passasse pela cisterna. Que foi Deus que permitiu que os irmãos vendessem ele como escravo. Que foi Deus que permitiu que ele fosse condenado injustamente na casa de Potifar. Que foi Deus que permitiu que o copeiro esquecesse dele no calabouço aproximadamente ali, talvez uns 7 anos. Foi Deus. Foi Deus. Sabe o que José está fazendo? Está falando? Eu estava vivendo uma vida confortável. Deus me tirou da zona de conforto. Só que para fazer isso, Deus não usou o diabo. Deus usou pessoas. Gente que tinha inveja dele. Gente que odiou ele. Gente que afastou ele da pessoa que ele mais amava, o pai. Gente que ele serviu com integridade, e a resposta da integridade dele foi uma condenação injusta, que foi o caso de Potifar, que acreditou naquela mulher dele que não valia nada, de que ele tinha dado em cima da mulher. Gente que você ajuda a ser levantado, depois esquece de você. Isso que José está fazendo. Deus me fez passar por tudo isso, mas foi passando por tudo isso que ele realizou o sonho que um dia ele me deu. A grande questão da vida, irmãos, é simples. Todo mundo quer alcançar o sonho, mas será que todo mundo quer passar pelo que José passou? Será? Porque é gostoso quando um sonho é realizado. É gostoso você contar para as pessoas que um sonho foi realizado. Mas deixa eu dizer uma coisa: mais importante do que qualquer sonho é a história que te levou a viver o sonho. Existem sonhos que começam com uma linda história de terror, antes de virar o dia da sua conquista. José passou por isso. Só que para ele poder tomar conta de uma nação, naquela época, a nação mais poderosa da terra, como se ele fosse tomar conta dos Estados Unidos, Deus precisava tirar ele de debaixo da saia do pai. Parar de ficar tomando leitinho e mostrar o bigodinho pro pai. É aqui, pai. Parar de ficar dando roupinha colorida para ele, coisa que ele não fazia para os outros irmãos. Parar de ficar lá brincando com ele porque ele era o filho da velhice de Jacó. Parar de ficar rolando pro chão. Chegou uma hora que Deus falou para ele assim: deixa eu te dar um sonho. Deu um sonho para ele. O sonho que Deus deu para ele, ele viu os irmãos se prostrando para ele. Ele viu o pai e a mãe se prostrando para ele. Isso significava que Deus iria colocar ele como o maior homem do mundo, porque nessa época Jacó era o único homem na terra que tinha uma aliança com Deus. Só que para você tirar um menino e formar um governador, tem que tirar da zona de conforto. Existem sonhos da nossa vida que só podem ser realizados por meio de um alto sacrifício. Há lugares que Deus quer te levar, mas você não quer ir. Existem pessoas que vão fazer coisas com você que você não queria que fosse feito. José passou por tudo isso, irmão. E talvez eu esteja aqui esta noite falando para a gente que está a caminho da realização do sonho, mas o caminho está doloroso demais. Porque o que aconteceu com ele está acontecendo com você. Pessoas te afastou, pessoas te afastaram de quem você mais amava. Pessoas não deram valor para você. Isso acontece.
Quando você decidiu andar certo, alguém te julgou, te condenou. Quando você ajudou alguém que estava vivendo no pior momento da vida, a hora que essa pessoa assumiu uma posição, esqueceu de você. A hora que você pensa que tudo está perdido, vem Deus. José no calabouço. Dá um sonho para Faraó. E a hora que Faraó tem um sonho, o copeiro abençoado refletiu e pensou, porque era benefício próprio agora. Eu conheço um homem que ele está lá na masmorra preso, e esse homem interpreta sonho. Aí mandaram chamar José. Sabe o que eu amo na vida desse menino? É que aquilo que a vida fez com ele, ele não permitiu que fosse feito nele. Ele passou por tudo isso. Mas no momento que Deus chamou ele, ele foi se barbear. Ele foi se aprontar. Depois de passar tudo isso, ele ainda tinha uma autoimagem positiva. Quando chega lá, eu não quero que ele olhe para um maltrapilho, para alguém que está vitimizado pela vida. Não, ele vai olhar para um homem que está pronto para o serviço. Ele interpretou o sonho de Faraó e Deus levantou ele para ser o maior governador do Egito. Talvez você esteja passando por tudo isso. Talvez você esteja enfrentando tudo isso. E você está pensando o seguinte: pastor, não adianta nada. Eu quero dizer para você: adianta. O caminho de dor aponta o lugar do sonho. O caminho de dor aponta o lugar do sonho. Pastor, está difícil, eu sei disso. Eu tenho que trabalhar um absurdo, pastor. O esforço é gigantesco, eu sei disso. Mas Eclesiastes disse uma coisa. Ele diz o seguinte, em Eclesiastes capítulo 5, no verso 3. Eclesiastes 5, 3 diz assim: porque dos muitos trabalhos vem... Fala para o teu irmão, é só quem trabalha demais tem o direito de sonhar. É assim. Deus não gosta de gente preguiçosa. Deus não gosta de gente à toa. Dá uma olhada na Bíblia. Ele pegou dos apóstolos, pegou todo mundo trabalhando. Um estava na coletoria, o outro estava pescando. Todo mundo empregado. Ele gosta de gente que trabalha. Porque quem trabalha bastante abriga sonhos dentro de si. Só que para poder realizar esse sonho não basta ser um bom trabalhador. Tem que estar disposto a passar pelo processo. Às vezes, nós vamos ter que ralar muito para ter coragem de dizer o que José falou. Deus me enviou adiante de nós. Deus me enviou adiante de vós. Não foram vocês que me traíram, que me julgaram. Não foram vocês que me esqueceram. Não foram vocês que me abandonaram. Deus fez isso. Deus fez isso. Pegou o menininho do papai, o filho da velhice. E pessoa quando fica mais velha, quando tem filho, é igual quem é avô. Vira uma graça. Você faz tudo o que você não fez pelos outros filhos. É verdade. Não dava para pegar um menino desse, colocar na posição e realizar o sonho que Deus tinha para a vida dele. Era necessário passar pela injustiça. Era necessário sofrer a dor do abandono. Era necessário distanciar de pessoas que ele amava muito como pai. Porque é como eu sempre digo para as pessoas: Deus não tem problema para colocar qualquer pessoa numa posição. Ele estala um dedo e coloca você lá. Só que para te manter lá, a história faz isso. Tudo que você viveu soma a estrutura que você precisa, não só para chegar lá, mas para se manter naquele lugar. Mas não dá para realizar grandes sonhos sem um grande sacrifício. Tem que pagar o preço. Você tem que estar disposto a ver pessoas te traindo. Você tem que estar disposto a ouvir pessoas dizer coisas da sua vida que você nunca ouviu de ninguém. Você tem que estar disposto a sofrer injúrias
de fama, você tem que estar disposto a passar por coisas que outras pessoas não passam. É por isso que ninguém entende a cabeça de um sonhador. Porque enquanto as pessoas estão olhando para as chagas, ele está olhando para o sonho. Só para o sonho. José tinha todos os motivos nesse texto para se vingar dos irmãos. E nessa época ele tinha poder para fazer isso. Mas existia uma coisa que eu repito, ele disse, nós temos que ter coragem de dizer: Deus me trouxe até aqui. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. É preciso ter coragem para dizer: Deus me trouxe até aqui. É preciso ter coragem. Porque se você não tiver coragem, você vai passar a vida inteira criticando as pessoas, julgando os outros que te fecharam portas que só Deus permitiu. Só Deus permitiu. É preciso ter maturidade para chegar e dizer: foi necessário passar por tudo isso porque Deus me trouxe aqui. Amém. Fala para o teu irmão: é preciso ser maduro. Para olhar na cara de quem te fez mal e dizer: muito obrigado. Muito obrigado. Porque foi graças ao seu prejuízo que Deus me trouxe um benefício. Muito obrigado. Muito obrigado, porque foi sendo você, abre aspas, um mau marido que me transformou, no seu caso, numa grande mulher, que só você para aguentar essa balada. Muito obrigado. Por falar mal de mim, ninguém me conhecia. Mas quando você começou a falar de mim, todo mundo passou a me conhecer. Perceberam, não? Começaram a falar mal de você. Antes de sentar nos lugares, ninguém olhava para você. Começaram a falar mal de você injustamente. A hora que você entra no lugar, todo mundo te olha. Você era despercebido. Mas a hora que Deus fez todo o processo, colocou você no lugar certo, agora todo mundo te olha. Vai deixar aumentar o problema. O duro é quando dá amnésia nos outros, né? A amnésia é complicado. Tem gente que esquece o que faz com a gente. E ele vem e abraça a gente, cumprimenta a gente como se nada tivesse acontecido. Nada. Foi nada mais. Não aconteceu nada. Eu só fui ali, fiz uma fofoca pro patrão que eu estava querendo ver se você perdeu o emprego. É preciso ter maturidade para entender que essa pessoa, ela não está contra você. Ela está apresentando você. Talvez o teu patrão nem estava olhando para você, mas no dia que falar de você, ele passou a te observar. Vou te contar um negocinho para mim terminar. Fui trabalhar numa empresa em São José do Rio Preto. Cheguei lá, tinha um senhor que trabalhava lá, já fazia algumas décadas. Eu comecei trabalhando, e aí você já viu, né? A gente gosta de trabalhar. E trabalhando, e fazendo, e correndo, não sei o quê. O senhorzinho começou a olhar para mim, ele era amigo do gerente, o gerente era parente do dono. E eu trabalhando que nem um condenado, eu vi que o tiozinho não ia de jeito nenhum. Eu fiz tudo que era possível para adiantar o serviço para ele, pregava as palmilhas. Eu ia lá, colocava os caras só para ele chegar e puxar, para a gente sair dos 350 para ele chegar pelo menos uns 400. E a meta era 1.500. Pensa num tiozinho que não se mexia. E aí o que aconteceu, né? Na minha disposição de dar serviço, eu tirei ele da zona de conforto. Mas em vez dele entender que eu estava querendo que ele fosse transformado, ele foi me dedurar. E eu não conhecia o dono da empresa, nunca tinha visto ele. Quando um certo dia o dono da empresa desceu, sentou numa mesa, chamou o gerente, chamou um outro cara que ele trouxe de fora, ficou os três sentados na mesa e conversando e olhando para mim. Eu falei: hoje eu vou ser demitido, mas vai ser o dia que eu mais vou trabalhar nesse negócio aqui. Trabalhei correndo. Quando terminou o expediente, o dono me chamou. Eu falei: deu certo. Esse velhinho abençoado que teve o que ele queria. O dono me chamou e falou para mim: deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei: só pode fazer, ué. Eu emprego você como gerente desse setor. Você demite quem você quiser. Só que você vai voltar lá para a tua cidade. Você pega uns caras que trabalham com você e traz aqui para mim. Eu falei: beleza.
E eu vou te dar um aumento, eu vou dobrar teu salário. Eu falei, beleza. A primeira lâmpada que acendeu na minha cabeça, vou mandar esse velho embora. Meu irmão lembra disso, ele estava lá. E o dia que eu fui falar com o velho falando assim, quem é você? Eu falei, até esses dias teu ajudante, mas agora eu sou teu chefe. Você acha que você vai me mandar embora? Eu falei, infelizmente eu vou ter que mandar, porque eu já sei que o senhor não vai sair dessa zona de conforto. Ele deu risada. Eu falei, outra coisa que eu quero avisar para o senhor, hoje o senhor já não precisa trabalhar mais, o senhor pode passar lá no escritório. Aí ele deu risada, foi lá no gerente e apontava para mim os dois assim. Eu falei, meu Deus do céu, agora o gerente geral vai ser minha pedra no sapato. Mas eu lembrei do que o dono falou. Você manda embora quem você quiser. Aí eu olhei para o gerente e falei assim, o limpa vai ser hoje. Foi todo mundo mandado embora. Só que nós saímos de uma produção de 350 par dia e fomos para uma produção de 1.600 par dia. E na verdade eu tinha que agradecer muito aquele velhinho. Nunca mais vi ele, nem sei se ele me perdoou. Mas se ele não fosse lá fazer fofoca, ninguém tinha me visto, gente. Você não está entendendo. Tem gente que está te apresentando para gente grande. Tem gente que está te apresentando para pessoas que serão uma chave de Deus na tua vida. Então para de ficar se preocupando com aquilo que os outros dizem. Deixa Deus usar teus inimigos. Deixa Deus usar os seus perseguidores. Porque ninguém pode impedir o sonho de Deus na sua vida. Só você. Fique em pé em nome de Jesus. Mas tem que ter uma vida sacrificada. Eu queria muito te ajudar a dizer para você que tinha um outro caminho, mas não tem. Infelizmente não tem. Existem processos na nossa vida que eles vão se repetir. Porque são áreas da nossa vida que precisam de fortalecimento. E talvez você já tenha feito essa pergunta para Deus em uma área específica da sua vida. Deus, de novo? De novo, Deus? De novo? Deus, de novo tem gente falando de mim? Ouça a voz de Deus falando para você no teu coração. Você está preocupado com a tua reputação. Mas eu conheço o teu caráter. Reputação pode ser o que os outros sabem sobre você ou aquilo que eles inventam sobre você. Mas caráter é aquilo que Deus sabe sobre você. E isso ninguém tira de você. Ninguém tira. Mas é preciso ser maduro. É preciso estar dispostos a enfrentar ciclos repetitivos. Porque assim que você está esperando, fortalecimento é uma área da sua vida. Qualquer personal, qualquer pessoa formada na área sabe disso. Movimentos repetitivos tendem a fortalecer áreas específicas, né, Carlinhos? Vai ficar repetindo. Uma vez e outra, e outra, e outra, até que aquela área seja fortalecida. Então tem ciclo da sua vida que só está se repetindo porque você, desculpa, é verdade, você ainda está fraco. Está na hora de ser fortalecido. Está na hora de encarar a vida. Está na hora de pagar o preço. Viva uma vida sacrificada. Viva uma vida sacrificada. Está passando por uma crise no relacionamento? Faça um sacrifício. Esteja disposto a carregar a carga de quem é mais fraco do que você. Pastor, a vida inteira? Não. Deixa eu te contar um segredo. Às vezes, para você fazer aquilo que o outro poderia fazer, pode trazer para você uma habilidade que você nunca teve. Sabia disso? Não. Você tem uma esposa dentro de casa que não quer fazer comida, isso pode te desafiar a fazer a comida. Agora deixa eu te contar um segredo. Rapaz, na casa da tua mãe você não fritava um ovo. Na casa da tua mãe você não sabia nem tirar a farofa do saco e comer a farofa. Só que agora, rapaz, você está fazendo coisa que ninguém faz. As pessoas estão comendo tua comida e falam, foi você mesmo que fez. Tem gente que conhece a tua história. Só que para você virar um bom cozinheiro, alguém deixou de fazer. Na hora que você pegou a carga,
você aprendeu. Eu ficaria aqui a noite inteira te dando exemplos. Mas hoje não é uma noite de exemplos, essa é uma noite de atitude. De pagar o preço. E se sacrificar. Feche os teus olhos neste momento. O que precisa mudar? Talvez você esteja com problema no relacionamento. Está na hora do sacrifício. Está na hora de fazer mais. Está na hora de fazer aquilo que outra pessoa não faria, porque Deus colocou você para fazer. Quando você decide se sacrificar por alguém, você aprende a amar mais do que todos, a suportar mais do que todos, a compreender mais do que todos, porque só quem ama compreende. Só quem ama se sacrifica. Só quem ama se doa. E quanto mais você faz, melhor você fica. Deus pode mudar tudo. Só que eu repito, tudo começa com sacrifício. Esteja disposto. Esteja disposta. Talvez você esteja passando anos e dizendo para Deus, Deus, eu queria ter estudado, não estudei. E agora você está colocando um monte de obstáculo para realizar um sonho que você teve desde criança. O problema não é os impedimentos, é as barreiras que você mesmo cria. Porque você não quer enfrentar a vida de novo. Mas não tem jeito de sair de onde você está para chegar onde você quer, se você não pagar o preço. Tem que pagar o preço. Tem que fazer mais do que todo mundo. Quando você quer ser lembrado, você tem que fazer mais do que todo mundo. E não é palavras, falácias. Não tem garantia. O que tem garantia são atitudes. É só quem faz que é reconhecido. Está na hora de pagar o preço. Está na hora de construir uma história que vai valer a pena. Você tem sonho? Você tem sonho? José também tinha. Mas ele não saltou da casa do pai para o trono de Faraó. Passou por muita coisa. E eu repito, talvez você esteja passando por muita coisa. Deixa eu te contar um segredo. Quanto maior a dor, mais próximo está o sonho. A última dor de José foi encontrar as pessoas que um dia o abandonaram. As pessoas que venderam ele. As pessoas que o afastaram do seu pai. E às vezes Deus está querendo fazer isso com você e você não está querendo aceitar isso. Quem mais te machucou, talvez nesse momento seja quem mais precisa de você. Deus quer usar a tua vida. Porque já chegou a hora de se tornar uma realidade esse sonho. E Deus vai cumprir o propósito dele. Mas esteja disposto a passar por tudo. Deus vai transformar meninas em mulheres. Deus vai transformar meninos em homens. Vai transformar crianças em adultos. Porque grandes sonhos requerem grandes sacrifícios. Fale com Deus neste momento enquanto nós o adoramos em nome do Rei Jesus.